De que nesta noite, teu Espírito Santo venha falar poderosamente com cada irmão aqui. Senhor Jesus, eu repreendo todo sofisma, toda mentira na mente, todo coração fechado. Eu repreendo toda distração, ou toda confusão mental, para que a palavra não entre no coração e transforme meus irmãos. Sabemos que a tua palavra tem poder, é uma espada de dois gumes, que entra no coração, separa a alma do espírito e traz revelação. E essa revelação tem poder de nos transformar, porque há poder na palavra de Deus, há poder transformador na palavra de Deus. Por isso, nesta noite, pelo poder do teu Espírito Santo, entra, transforma-nos, liberta-nos, restaura-nos com a sua palavra em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, hoje a palavra que eu vou falar é sobre frustração. Se eu perguntar aqui, quantos já se frustraram na vida com alguma coisa? Praticamente 100% das pessoas já se frustraram. Se não for um jovem, mas adolescente que ainda não entendeu o que é isso. Frustração faz parte da vida aqui na terra. Fala para o seu irmão: frustração faz parte daqui da terra. Então, o título da palavra de hoje é visão de monte. Por que visão de monte? Porque a sua frustração só será curada, só será liberta quando você ter a visão do monte de Deus. Você enxergar no monte de Deus como Deus enxerga. Então, um vencedor, como eu disse aqui nos recados, é aquele que tem poder de pegar os seus sentimentos, colocar numa caixinha, deixar ele de lado e fazer o que tem que ser feito, porque quer submeter esses sentimentos a uma vontade, a algo, a um propósito muito maior. Então, pessoas que são vencedoras, pessoas que são prósperas, pessoas que avançam nos seus casamentos, pessoas que multiplicam células, pessoas que vivem a vida vitoriosa, são pessoas que desconsideram os sentimentos que não têm a ver com Cristo. Porque nosso sentimento, a Bíblia nos ensina que a palavra, o coração, ele é enganoso. E ele nos engana, trazendo sentimentos que muitas vezes não têm a ver com Cristo. E esse sentimento te aprisiona, a ponto que você ficar cego e não enxergar um palmo à sua frente. Já viu uma pessoa extremamente nervosa? Alguém agressivo? A pessoa não acorda de manhã com as mãos levantadas: hoje eu vou dar uma surra na minha esposa, é hoje que eu pego ela. Ou ninguém acorda e fala o seguinte: nossa, hoje eu vou dar uma encrenca no meu trabalho. Ninguém acorda pensando nisso. Mas quando vem um sentimento, esse sentimento te possui de tal maneira que você perde a razão, você perde o propósito, você perde o senso. E esse sentimento te faz ser impulsionado, te impulsiona na verdade, a fazer coisas que não deveria fazer. Então, o vencedor é aquele que controla os seus sentimentos. Então, a frustração é um desses sentimentos. Ser frustrado, se frustrar com alguém ou com algo, tem a ver com um desses sentimentos. Em nossas áreas da vida, seja qual for ela, e o resultado, se essa frustração não for resolvida, paralisada na sua vida, ela é parar a sua vida de forma completa. A gente percebe claramente, muitos casamentos se paralisam por causa de frustração. Muitas pessoas deixam de prosperar porque se frustram na empresa, se frustram no seu negócio e desistem, param. Muitas pessoas frustram no ministério e elas não conseguem avançar no ministério, conseguem romper no ministério, e por conta dessa frustração elas deixam de liderar, deixam de discipular. Então a frustração, ela tem o poder de paralisar o ser humano, paralisar o Filho de Deus. E a frustração não é algo particular dessa geração. A frustração é algo que vem sempre e desde antes de todas as coisas. Comece a perceber a frustração lá no inferno, o próprio inferno, através do diabo se frustrando quando Deus foi criar o homem. Então se percebe que o tempo todo o diabo é frustrado. E o homem também tem essa tendência, porque aqui na terra, a terra já está na mão do maligno, o mundo jaz no maligno. E aqui na terra, todo ser humano vai passar por isso, e homens de Deus na Bíblia passaram por isso. Se olhar, Abraão se frustrou, Sara se frustrou,
Adão se frustrou. Todo grande homem de Deus teve alguma frustração na sua vida. Mas qual que é o segredo? Como vai resolver essa frustração? Como você vai responder perante essa frustração? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: eu não tenho preocupação, eu não fico chateado com você ficar nervoso, você pecar, até pecar. Mas o que você faz após o pecado, após ficar nervoso, após ficar chateado, essa é a minha preocupação. Porque nós somos carne. Fala para o seu irmão, você dá um beliscão no seu irmão, em amor. Você é carne. Então essa carne, ela vai responder de forma carnal às vezes. E isso vai levar você, às vezes, a atitude não é muito boa. Mas tudo bem, agir de forma errada. O que você vai fazer depois disso? Isso que é importante você entender hoje. Porque eu vou contar a história de Elias. Elias foi um profeta e um dos maiores profetas da Bíblia. Mas como profeta, quase ele se perde no caminho. Por causa de uma frustração. Porque ele se achava o cara, e algo aconteceu que ele não planejava, que ele não esperava, e isso fez com que ele se frustrasse de tal maneira, a ponto de quase desistir da própria vida. Então quero ler um texto com você, em 1 Reis, capítulo 19, verso 11, esse texto, ele fala do finalzinho da vida de Elias, depois de frustrado, o que Deus fez com ele, o que Deus falou com ele, e daqui a pouco eu entro no contexto com você. 1 Reis 19, 11 fala o seguinte: Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, fala comigo, ouvindo. Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, fala comigo, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. A frustração dele aí, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegado lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, essa passagem descreve um dos piores momentos da vida de Elias. Por que disso? Porque ele estava numa crise. Ele estava numa crise com Deus. Ele estava numa crise existencial. Ele estava frustrado com ele mesmo, com Deus e com todos. Porque ele ficou muito mal. Se ele perceber, ele estava numa caverna. Tanto que Deus começa no verso 11: sai e põe-te para o monte. Sai dessa caverna, sai desse buraco, sai desse o seu eu, sai do seu centro, e vai ver o que eu quero fazer na sua vida. Então Elias estava completamente frustrado com a vida, angustiado com a vida, pedindo até a morte. Elias passou momentos muito ruins. Isso significa que eu e você também vamos passar, se não estamos passando ou se já passamos. Momentos ruins fazem parte da vida do crente e não crente, porque a terra, ela é do maligno. O diabo está rodando essa terra e ele quer matar, roubar e destruir. Mas Deus aproveita toda circunstância ruim na sua vida para trazer dupla honra para você. Entenda isso de uma vez por todas: Deus não vai te matar, Deus não vai permitir a destruição. Se você é filho amado de Deus, tudo Deus vai cooperar para o seu bem. Essa é a verdade da palavra. E quando nós entendemos isso, nós andamos menos frustrados. Quanto mais frustração,
mais medo, mais preocupação, mais dúvida você tem a respeito de Deus. Quanto menos frustração, mais você confia no Senhor. Pergunta para o seu irmão: você é alguém que já se frustrou? E o que é um momento ruim? Olha aqui para mim. O que é um momento ruim para você e para mim? Então, momento ruim é quando tudo coopera para que percamos a esperança. Então, um exemplo, nós ficamos muito confusos quando não entendemos o que está acontecendo. Então, exemplo muito claro disso: sou alguém fiel no dízimo, na oferta, sou alguém que participo, pago o encontro, mas estou passando dificuldade financeira. Então as pessoas não entendem, não combina, eu sou fiel, passar dificuldade financeira. Sou alguém fiel ao meu marido, fiel à minha esposa, sou alguém que honro, mas sempre estamos num pé de guerra brigando. Não combina, porque se eu faço isso, não tem sentido eu ficar brigando. Eu sou alguém que leva as pessoas para o encontro, discipulo, faço consolidação, ensino a pessoa o caminho do Senhor, invisto financeiramente, invisto emocionalmente, ensino a palavra de Deus, mas sempre as pessoas me abandonam. Então você fica um pouco com um parafuso solto. O que está acontecendo? Se eu sou alguém que ando corretamente na minha concepção, entenda isso, você, seu olhar, corretamente com Deus, qual o sentido de passar por sofrimento? Deus gosta de brincar comigo? Lógico que não. Mas existem situações que você precisa se enxergar. Você precisa enxergar como Deus enxerga. O problema é que você está vendo as coisas, o que está passando, o que você está vivendo com o seu olhar. Mas só que Deus quer tirar o seu olhar e colocar o olhar dele. Porque se você enxergar como Deus enxerga, você vai saber que o seu final é glorioso, poderoso e abençoador. Fala para o seu irmão: todo final com Deus é glorioso. Então, nós ficamos às vezes em crise. E quando eu e você imaginamos que fizemos tudo certo, aí pronto. Aí que fica mais doido ainda. Não faz sentido. Não vale a pena fazer as coisas certas. É isso que você fala, você pensa. E nesta hora, o que Jesus fala para você é: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Você precisa aprender a esperar. Você precisa aprender a confiar. Você precisa saber que nada nesta vida vai ser exatamente feito como você deseja. Você não é o dono da vida, você não é o dono da sua história. Cristo está escrevendo uma história linda para você. E essa história Ele vai concluir, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Esse é o nosso Deus. Então vamos entender como Elias chegou nesse momento ruim na vida dele. Porque para falar que ele estava tão mal, mas por quê? O que aconteceu com Elias? Então vamos entender a história. Então Elias viveu num momento espiritual de Israel muito ruim. Israel tinha um rei chamado Acabe, mas toda Israel era liderada por uma mulher chamada Jezabel, esposa de Acabe. Acabe era israelita, mas Jezabel, ela é uma profetisa de Baal. Então é alguém que ficava no templo de Baal adorando a Baal, outros deuses. Baal aponta para o demônio, aponta para o diabo. E ela, com a sua influência, com o seu poder, com a sua autoridade dentro de Israel, implantou cultos dentro de Israel a Baal. E conforme os anos foram passados, o povo perdeu a sintonia com Deus, perdeu a essência o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. E começaram também a confundir Baal com Deus, ou seja, não sabia mais o que era Deus e o que era Baal. E com isso, nessa geração, Deus levanta um profeta chamado Elias, um profeta para confrontar esse espírito de Baal, confrontar esse espírito maligno. Ei querido, Deus te levantou para confrontar o espírito dessa geração. Deus te chamou para confrontar esse espírito desse progressismo do inferno neste mundo. Deus te chamou para mudar a história da sua família. Deus te chamou para mudar a história da Zona Leste. Presta atenção, você é o Elias desta geração. Fala para o seu irmão: você é o Elias dessa geração. Então, e o que aconteceu nesse tempo? Houve muita fome naquele tempo. Houve muita fome, muita necessidade. E o profeta Elias, para confrontar esse espírito maligno, o que ele fez? Ele orou. E Deus mandou falar: fala para Acabe que vai ficar 3 anos e meio sem chuva. E 3 anos e meio não choveu em Israel. Pensa, irmãos, 3 anos e meio ficar sem chuva aqui no Brasil. As represas secando,
a seca no Nordeste, a seca ali no Centro-Oeste, onde tem alimentação, comida não saía, o que plantava não crescia. Era o que estava acontecendo com Israel. Mas isso saiu da onde? De uma palavra de um homem chamado Elias. E logo em seguida, depois de 3 anos e meio, ele levanta a mão e ora, e a chuva começa a descer. Aquela famosa cena da nuvem do tamanho a nuvem do tamanho da mão de um homem, que era o sinal que a chuva ia vir. E o povo começou a ver que Deus existia. O Deus de Elias estava operando, o Deus de Elias estava manifestando. E isso, o povo começou a ficar mais confuso aí, não é? Mas cadê Baal? Como funciona essa história? E Elias, indignado com a situação, faz um desafio. Povo de Israel, vocês são confusos demais. Vocês não sabem discernir o que é Deus e o que é Baal. Vamos fazer o seguinte, desafiou Acabe e os profetas de Baal, 450. Vamos todo mundo no monte, vamos orar ao nosso Deus. Prepara um holocausto com um sacrifício, e o Deus que literalmente manda fogo do céu, esse será o Deus de Israel. Todo o povo achou essa palavra muito boa. Legal, muito bom isso, muito boa essa palavra. E assim acontece na minha vida e na sua muitas vezes. Existem momentos que a sua família, a sua vida, a sua célula, o seu casamento é meio confuso. Se você não chamar a existência, o posicionamento seu, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para manifestar poder de Deus na sua casa, nada vai mudar. As pessoas vão respeitar, o diabo só respeita poder de Deus, mão forte. Aprenda isso de uma vez por todas. As coisas não estão funcionando, não estão acontecendo na sua vida, vem com o poder de Deus, que o diabo sai correndo por 7 caminhos. Mas você precisa buscá-lo, buscar. E Elias nessa história, o foco não é esse da palavra. E Elias nessa história, poxa, vamos fazer essa história, vamos fazer esse desafio. O povo concordou e foram para o monte. E o profeta de Baal começa a orar. A grande maioria conhece essa história. Começa a adorar, se rasgar, se machucar, masoquismo, né? Começou a se arrebentar, se fazer oferendas, todo tipo de coisa. E fogo não caiu do céu. Em apenas alguns segundos, Elias fala: Deus de Israel, mostra para esse povo que tu és Deus. Manda fogo do céu, e o fogo consumidor vem sobre o holocausto e consome todo o sacrifício, todas as pedras, toda a água que estava ali no rego do altar, e a glória de Deus se manifestou poderosamente naquela noite, naquele dia. E isso alegrou demais Elias, porque depois disso ele manda matar os 450 profetas de Baal. Tudo está na perfeição, tudo está no planejamento, tudo está acontecendo segundo a ótica de Elias perfeitamente, porque ele foi chamado para isso. Parou a chuva, mandou fogo, matou o profeta. Está tudo acontecendo como eu gostaria. É assim, Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus maravilhoso. Ele manda matar 450 profetas de Baal. E Acabe, rei, reconhece que o Deus de Israel é o Deus que Elias estava pregando. Ele vai e viaja, vai até a sua mulher chamada Jezabel, e ele conta para ela tudo o que aconteceu. Cabeça de Elias, ele vai chegar lá, vai bater na mesa e falar: mulher, você me enganou por tanto tempo, como você aceitou, fez um negócio desse? Eu vi com meus próprios olhos que o Deus verdadeiro é o Deus que Elias prega. A partir de hoje, a Baal não tem mais espaço em Israel. Essa era a cabeça de Elias naquele momento. Ele chega e conta. Sabe o que Jezabel fala para ele? Está na história, 1 Reis 19, a partir do primeiro verso. Fala para Elias que nesse mesmo horário, no dia de amanhã, ele vai estar morto. E ele tremendo de medo, porque quem liderava a terra era Jezabel. Ele manda mensageiros para Elias, e Elias cai em parafuso. Como assim? Não está no script isso, não está no planejamento, não foi isso que eu pensei. Agora, e o povo não está comigo mais, porque o povo foi com Acabe e aceitou essa conversa fiada de Jezabel. Está todo mundo com medo agora, e eu estou sozinho, meu Deus do céu, e agora? E o povo continuou se curvando a Baal. Mas não era esse planejamento de Deus. Eu não fui levantado como um profeta para mudar a história. O que está acontecendo, Deus? Ele ficou em parafuso. Aí a Bíblia fala que ele corre, deixa seus parentes numa cidade, Berseba, se não me engano, e ele entra no deserto.
Deserto aponta para transformação. Deserto aponta para aflição. Deserto aponta para tribulação. Ele entra para o deserto e anda um dia seguido. Um dia sem parar, ele anda. E ao entrar no deserto, ele encontra uma árvore de zimbro. E a Bíblia fala que ele deita e dorme. Meu irmão, pensa comigo. Quem em sã consciência, um deserto ali do centro do mundo, ali do Oriente Médio, vai entrar no deserto a 40, 50 graus ao dia e menos tantos graus à noite e dormir? Quem consegue isso? Nenhum de nós. E a Bíblia fala que ele dormiu, e ele descansou lá. E isso acontece normalmente com a minha vida e com a sua vida também, porque nós temos problemas financeiros, problemas na liderança da igreja, ministerial, sentimental, na saúde. E quando as coisas saem do eixo, a nossa tendência é sair correndo, fugir, não ver a cara de ninguém, não responder ninguém, e começa a entrar num deserto sem fim, a ponto de quase desfalecer no meio do nada. Esse é o ser humano. Alguém que era completamente cheio de Deus, que andava no Espírito, na vida. Estou falando de crente aqui, cristão, e não cristão também, mas para você cristão também essa palavra, não é só para não cristão. Você é cheio da vida, cheio da unção, cheio do poder, e de repente algo não acontece como você deseja, e você se frustra. E ao se frustrar, vocês têm as reações, nós teremos, né? As reações mais adversas que você imagina. Conhece aquela pessoa calma, que nunca levantou a mão para ninguém, e de repente fez algo inusitado? Já percebeu? Eu conheço pessoas assim? Porque a frustração, ela faz isso com pessoas. Elas perdem a razão, perdem o senso, perdem o propósito de Deus. Então eu quero chamar isso de mover natural, mas podemos chamar também de mover carnal. As pessoas acham que, nossa, você é muito carnal, Marcos. Quando fala isso, é uma ofensa do tamanho do mundo. Meu Deus, que ofensa. De fato não deveria ser chamado, porque a Bíblia fala que nós somos espírito. Amém, irmãos? Mas só que chamar de carnal não significa que ele é pecador. Significa que ele saiu do âmbito espiritual e entrou num âmbito chamado natural, que pode se chamar também de carnal. E aí dentro da carne tem aquilo que não influencia em nada no propósito de Deus, e tem aquilo que é pecado. E aí tem o carnal pecador e o carnal natural. Entende? Então ele saiu do âmbito poderoso. Pensa, Elias, fogo do céu, chuva caindo, matou 450 profetas. Carnal. Porque estava frustrado com o que aconteceu. Então quando Elias chegou nesse ponto, o mover de Deus parou, ele começou a entrar no mover natural. Então ele começou a ter raciocínios naturais, sentimentos naturais. A frustração, o sentimento começou a ser maior do que o propósito, ser maior do que o que devia ser feito. E ele faz algo inusitado, entra para o deserto. Quem é louco, maluco? Ele queria só fugir, porque estava com medo de perder a vida, frustrado com Deus. Ele só correu porque ele achou que Deus abandonou. Ele só correu porque as coisas não funcionou como ele queria. Ele correu disso. E é isso que acontece em nossas vidas, quando passamos por tempos difíceis. E quando Elias entregou todos os pontos, esse deitar e esse dormir no meio do deserto, é alguém completamente entregue. Não aguento mais. Tem uma palavra de Deus para alguns aqui. Deus está pedindo: se entregue completamente. Pare de lutar com o seu braço, pare de lutar com as suas forças, pare de querer fazer as coisas do seu jeito. Eu, Senhor, vou mudar a sua história. Você está forçando demais, você está cansado. Quer o resumo de quem está frustrado? É alguém cansado, triste, e que vive sentindo sensação de morte. Se você vive cansado na sua alma, vive triste e tem sensação de morte espiritual, parece que nada tem mais valor para você, isso é um sinal que você está frustrado e está chegando ao esgotamento. Hoje é dia de você mudar isso na sua vida, em nome de Jesus. Quantos querem mudar? Diga aleluia. Então o que o Senhor fez na vida de Elias para mudar todo esse contexto? Que é o que eu vou entrar com você agora.
A primeira coisa que Deus fez foi alimentar Elias. Deus deu alimento para Elias. Então a primeira coisa foi alimentá-lo com a comida que vem de cima, que vem do alto. Não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas se você ler ali a história de 1 Reis 18 e 19, fala que quando Elias teve essa atitude ali, no 19 fala isso, teve essa atitude de correr para o deserto, ele desfaleceu ali na árvore de zimbro. Chega um anjo do Senhor com pão e água, com alimento para ele, e alimenta completamente Elias. A Bíblia fala que ele revigora as suas forças e consegue caminhar mais 40 dias e 40 noites. Ei, querido, deixa eu te falar algo muito importante nessa noite. Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te esquecer, Deus nunca vai te deixar. Uma vez que você se tornou filho amado dele, ele vai te perseguir o resto da sua vida. E como alguém que persegue o resto da sua vida, nos momentos de desfalecimento seu, ele vai te sustentar, ele vai te alimentar, ele vai te dar água, o alimento do céu, para que você continue a vida, para que seja transformado e cumpra o propósito de Deus. Eu tenho um hábito de falar, existe uma linha do propósito. Quando você vem para cá, fora da linha, Deus pega você, e fica te empurrando para você voltar para a linha. Esse empurrar significa esse alimento, Deus insistindo, Deus não te abandonando. Aí as coisas começam a dar errado, você acha, poxa, está dando errado. Na verdade é Deus corrigindo a sua rota, Deus te mudando, Deus te transformando. Então a primeira coisa é alimento. Deus alimentou. Não tenha dúvidas que qualquer alimento natural vai destruir você. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Em vez de nos alimentar de Deus, em vez de nos alimentar de irmãos cheios do Espírito, a gente alimenta de fofoca, a gente alimenta de mundo, a gente se alimenta da rádio. Vamos verificar essa parte da eleição. Muita gente se frustrou com o que aconteceu. Em vez de buscar o Senhor, orar pela nova presidência, orar para mudança para o Brasil, para Deus cuidar, ele prefere se alimentar de notícias para criar mais ira, mais ódio, mais raiva. A sua fonte de alimento está errada, é natural. Não, a sua fonte tem que ser espiritual, a palavra de Deus, a vida de Deus. Quando você vai numa cela, você é alimentado de pão da vida. Quando você vai bem para um culto, você é alimentado de comida do céu. Quando você conversa com o irmão cheio do Espírito, você é alimentado de vida de Deus. Quando você se fecha no seu quarto, mesmo frustrado, e coloca o louvor, e começa a escutar uma palavra, aí você está sendo alimentado. Hoje Deus te fala nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, não permita que vozes do inferno, vozes desse mundo, alimentem a sua alma. Você precisa ser alimentado pelo Espírito Santo, porque somente assim a força do Senhor virá sobre você, e você continuará a caminhada do propósito de Deus. Quando você não se alimenta disso, a morte é certa. Quando você não se alimenta do céu, a morte é certa. Mesmo que você não aguente mais, mesmo que você esteja no esgotamento da sua vida, deixe o Senhor te alimentar. E acredite que do seu pastor, ele sempre vai arrumar uma forma de falar com você. Deus sempre arruma uma forma de falar com você. Fala para o seu irmão, Deus sempre vai falar com você. E quando nós comemos algo ruim, sabe o que acontece, irmãos? Dá enjoo. Dá enjoo. Quando você come algo que não é bom, dá enjoo. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Quando você está enjoado, você fica lá na cama, fica assim, e vira para cá. A barriga na cama, aí barriga para cima, aí fica de lado, aí toma banho, aí fica lá na privada, fica assim, não sai nada. Aí você fica assim, aí você bebe água, aí você volta, você fica doido, maluco. Uma situação terrível. Tem gente que tem coragem, faz assim, coloca o dedo lá, né? Eu não tinha coragem, mas comecei a ter coragem. Fiz poucas vezes isso. Mas, porque esse enjoo é terrível. É isso que a comida do mundo faz com você. Vamos falar o que é esse enjoo? Não quero mais para a igreja, não quero mais os irmãos, não quero mais a palavra. Eu estou com raiva, eu estou com ira, eu estou com ódio, estou com tristeza. Enjoo. O seu espírito está enjoado, porque está se alimentando de coisa errada. Não aguento mais. E vai lá para a vizinha, fala mal do seu marido. Vai lá para o seu amigo de trabalho, fala mal do seu patrão. Só se enchendo de coisa do inferno. Vem na célula, escuta o outro irmão que é mais carnal que você. Em vez de resolver o problema, fica alimentando a sua alma com coisas terríveis. Resultado disso, enjoo. Vai passar mal. Mas o Senhor não. Ele sempre vem com alimento
puro, para trazer fortalecimento para você. E esse fortalecimento foi tão grande, irmãos, a ponto de Elias andar 40 dias e 40 noites. E depois disso, o que acontece? Vem o vômito, como acabei de falar. Deus provoca o vômito em você e em mim. Por quê? Durante muito tempo se alimentou errado. Pensa comigo, Elias cheio do poder, da unção e da vida, vai para o deserto, dias andando, depois mais 40 dias andando. Vamos imaginar pelo menos 2 meses andando para lá e para cá. Quanta porcaria do inferno passou pela cabeça dele. Será que tinha muita coisa enrustida? As irmãs têm bastante dificuldade com isso, né? Se elas não falarem o que elas precisam falar, elas não ficam bem. Não é assim, irmãs? E aí precisa falar, e você homem precisa aprender a escutar. Porque você não é mulher, você é homem. Amém? Mulher fala mais que homem, normal, faz parte. E você tem que ter um equilíbrio, porque você é um homem de Deus. Precisa escutar, porque sua esposa precisa falar. Mas voltando aqui, que não tem nada a ver com a palavra. Eu falo isso porque alguns irmãos, a mulher começa a falar, o homem quer gritar mais que a mulher. Eu acho absurdo isso. Não faz parte do homem de Deus isso não. Deus me livre. Então, Deus vai provocar o vômito, que é o segundo passo. Eu estou falando para você os passos que Deus vai transformar você. O segundo passo é Deus provocar o vômito. O primeiro passo, ele vai e alimenta. Elias pega 40 dias e começa a andar pelo deserto. E ele chega onde? No Monte Horebe. Mas lá no Monte Horebe, era um monte do Senhor, mas também tinha uma caverna. Em vez de ele falar com o Senhor, ficar no monte do Senhor, ele vai para a caverna. E por quê? O que significa caverna, para mim e para você? É mais ou menos aquela pessoa que volta para a igreja, fica ali no cantinho, que nem o Pedro, está lá no cantinho lá, o Pedro lá, bem no cantinho, escondidinho, aí esperando alguém falar com ele. Nossa, irmão, quanto tempo que você não veio? Você não percebeu a minha falta? Você percebeu que eu faltei? Entrar na caverna é querer chamar atenção. Entrar na caverna é querer mostrar que não está bem. Entrar na caverna é mostrar, eu estou aqui no meio da igreja, mas não estou bem com vocês não. Fica avaliando a palavra do pastor só para criticar. Fica avaliando o líder só para reclamar. Fica avaliando o marido, fala assim, na igreja você é o santo, aqui parece um capeta. A igreja é santo. E vice-versa, tá? Fica olhando o patrão e fala assim, meu Deus do céu, essa palavra é pro patrão, ele vai arder no fogo do inferno. O tempo todo fica na caverna, escondidinho lá. Caverna é isso, lugar de chamar atenção. Então quando estamos frustrados, nós somos como meninos que têm birra. Não queremos falar com ninguém, ninguém fala comigo. Na verdade a gente quer que venha me procurar, mas não quer que falar. Entendeu? Aquele irmão assim, eu vou lá. Ô irmão, você está doidinho para o irmão ir atrás de você. Ô, que pensa, não estou afim de falar com ninguém hoje não. Mas está doidinho para o irmão ir atrás. Aí se não vai atrás, ninguém nessa igreja me ama. Ué, você não quer falar nada. Aí agora que ninguém vai atrás, ninguém te ama, não te entendo. Isso é caverna. Isso é caverna na minha vida e na sua vida. No casamento é a mesma coisa. Uma vez, minha esposa não está aqui não, né? Uma vez eu, no começo de casamento, a gente discutiu, né? Ela chateada, foi pro quarto e fechou a porta. Quarto lá. Na cabeça dela é o seguinte, ele vai vir atrás pedindo perdão. Eu fiquei na sala assim, até dormi na sala. Ela passou meia hora, passou uma hora e meia, eu não ia atrás. E quando ela saiu assim, viu eu dormindo. Ela ficou indignada comigo. Falei, nossa, nós brigamos aqui, você não ia atrás de mim. Eu falei, nem lembrei, nem esquentei a cabeça. Quem fica na caverna faz assim, vai pro quarto esconder, chama atenção. Mas pelo menos você está no monte do Senhor, na igreja. Mas presta atenção, Deus está curando Elias. Antes ele estava lá no meio do deserto, no meio da morte. Deus alimentou ele e ele sabia que deveria voltar. E no Monte Horebe ele vai para a caverna, se esconde. Então o que normalmente fazemos na caverna é querer chamar a atenção dos outros. Mostrar que assim, a gente sumiu, a gente perdeu. Elias era um cooperador de Deus, alguém que mandava fogo do céu, agora estava sendo um crítico da palavra de Deus. Alguém que estava reclamando o tempo todo. E Deus permitiu de propósito isso, porque ele precisava entrar na caverna. E Deus chega para ele lá no momento e fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? Essa pergunta de Deus tem um objetivo, fazê-lo vomitar, jogar para fora tudo que ele está sentindo.
Por isso que quando o irmão vai lá, quando o marido vem perto da mulher, fala para ele. Você sabe o que eu estou falando. Você não lembra de nada, né? Aí o irmão marido está assistindo televisão, fazendo alguma coisa. E aí, amor? Que foi? Nada. Ou vice-versa isso. Acontece com muitos homens dessa forma. Então vomite, fale. Na empresa a mesma coisa. Vomite, fale para o Senhor. Na igreja a mesma coisa. Vomite, fale. Não fique aqui dentro, porque isso vai fazer mal para você. Tem muita comida podre do inferno que entrou no seu ouvido, na sua mente, e que está te fazendo mal. Você não para de pensar no que aconteceu, você não para de pensar por que as coisas não funcionou como você gostaria. Isso vai virando a sua cabeça 360, 480 por hora. Isso vai fazer você pirar. Foi o que aconteceu com Elias. Ele vai para a caverna e começa a vomitar para Deus. Aquele povo é ingrato, aquele povo me abandonou, aquele povo me deixou. Eu acabei de ler o texto, 1 Reis 19, 11 até o 19. Aquele povo abandonou. Acabe um frouxo. Agora tem uma mulher querendo me perseguir. E no resultado, resumo, o Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou também, porque eu achava que ia acontecer isso, e aconteceu o contrário. E Deus olhando para ele assim: você está doido? Você não está entendendo nada. Sai dessa caverna que eu quero te mostrar o que eu vou fazer. Sai dessa caverna. Então Deus fez ele vomitar. Então Deus começa o tratamento com perguntas para ele. E sabe o que acontece, irmãos? Deus sempre vai te perguntar: por que você está assim? E você precisa aprender a vomitar diante do Senhor da forma correta. Tem dias que assim eu estou me angustiado, falo: Deus, eu estou com raiva, estou chateado, estou magoado. Eu falo assim: se o Senhor não tirar essa raiva, você não vai prestar. E eu vou para Deus 1 hora, 2 horas, 3 horas, falar com Deus, buscar o Senhor, buscar uma palavra. Mas enquanto eu não tiver, vomitar tudo, eu não vou parar. Irmãos, tem dias que eu venho aqui, terça-feira, 7 horas da manhã, eu venho aqui preocupado, eu saio daqui em paz. Tem dias que eu estou angustiado com alguma coisa, seja dos meus filhos, minha esposa, a igreja, ou qualquer coisa da vida. Quando eu paro para orar, escutar um louvor, e buscar o Senhor, e falar para Ele as minhas reclamações da vida, e sempre tem uma palavra para mim. Às vezes abro a Bíblia e acontece algo. Ligo um vídeo na internet, tem uma palavra de Deus. Eu abro o YouTube da palavra do pastor Luiz e Deus fala comigo. Sempre assim. Então, porque Deus quer que você vomite. Deus entende sua frustração. Fala para o seu irmão: Deus entende sim a sua frustração. Ele sempre vai entender. Mas deixar acontecer de forma que Deus quer, nem sempre é confortável. Porque qual foi a frustração de Elias? Que ele planejava uma coisa, queria algo. Ele achou que depois daquilo ele ia chegar na cidade de Israel. Elias, autógrafo aqui. Ele achava que ia acontecer isso. Aí quando chega assim: vou te matar, infeliz. Ele fala: não combina, não tem a ver comigo. Então ele vomita, ele falou o desânimo dele, a tristeza dele. E o terceiro ponto, Deus dá um remédio para Elias. Fala para o seu irmão assim: Deus sempre tem um remédio para nós. Então a cura de Elias era sair da caverna. Então Deus estava insistindo: sai da caverna, sai dessa posição de fechada, sai dessa posição de esquisita, de ficar sozinho. Sai dessa posição de ficar lambendo as suas feridas, de coitadinho, de vitimismo. Sai dessa posição, Elias. Vem para fora, porque a sua cura está aqui fora. E Elias fala: não saio, não saio. Então o que estava acontecendo lá no monte do Senhor? Simplesmente, por que a cura estava no monte do Senhor? Porque simplesmente Deus queria que Elias enxergasse como ele enxerga as coisas. A única forma de você ser completamente curado da sua frustração é quando você tem a visão de Deus para todas as coisas. Quando você enxerga como Deus enxerga, como você vê como Deus vê. Quando você abre mão da sua visão, dos seus pensamentos naturais e começa a falar: Senhor, eu quero a sua visão, os seus pensamentos.
porque eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal ao meu respeito, e o Senhor vai dar o fim que o Senhor deseja para mim, que é fim bom, perfeito e agradável. Oh, o Senhor pensa bem de mim. Quando você decide viver dessa forma, você não se frustra. Eu sou alguém que não me frustro muito pouco, irmãos, muito pouco mesmo, porque a minha expectativa é Deus, a minha expectativa é a obra, minha expectativa é o chamado. As pessoas são importantes, eu fico triste quando alguma coisa acontece com alguém, não me interpreta bem, sai da igreja, já aconteceu isso, ou alguém fica chateado comigo, eu fico triste, mas eu não fico frustrado, porque minha esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Fala para o seu irmão, a sua esperança é Deus. E Deus queria mostrar para o remédio, Deus queria mostrar para Elias que Ele nunca o abandonou, que Ele nunca o deixou. Eu estarei contigo, Elias, todos os dias da sua vida. Enquanto você existir nessa terra, eu estarei contigo, e você vai estar comigo a eternidade afora. Os meus planos são perfeitos para você, Elias. Eu preciso que você saia da caverna, para você entender isso. Sai dessa caverna. Sai dessa caverna. Então estar no monte do Senhor é dar a Deus a frustração que provoca tanto mal para você e para mim. Irmãos, eu fico assim angustiado. Quantas pessoas não posso dizer isso para não ofender. Fica assim em crise, melhor. Quando nós com a palavra de Deus está dando uma palavra para a pessoa sabe que a palavra é de Deus. Eu fico em choque, e a pessoa prefere ficar com o que ela pensa do que com a palavra de Deus, simplesmente para não ceder o que sente. Tem muita gente que não cede o que sente, simplesmente para não dar o braço a torcer para Deus. Tem muita gente que é assim, e Deus está falando o seguinte: não, sai para fora. E Elias foi birrento: não saio, não quero. Sabe o que ele falando? Não quero ser curado, eu estou chateado, eu estou frustrado, estou com raiva, porque eu já experimentei de tudo com o Senhor, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Elias falando: eu estou em crise, Deus, eu não vou sair daqui de jeito nenhum, eu quero a morte, me mata, Deus, eu quero isso. Ele estava desse jeito. Eu penso que Deus coçou a cabeça assim: meu Deus, o que eu vou fazer com esse cara? Vai ter coçado a cabeça, porque esse cara não está entendendo. Estou falando para ele que é a cura. Ele percebeu que eu fui lá levar comida para ele no deserto. Ele percebeu que eu tenho uma palavra para ele, algo poderoso para ele. Ele percebeu isso. Ele percebeu que eu fiz ele falar tudo que ele sente, para ele jogar para fora, para aliviar ele. Ele percebeu que eu estou mostrando um remédio novo. Esse cara não muda. Já sei, eu vou dar uma experiência para ele, uma experiência como ele nunca teve. Presta atenção, Elias teve experiência com Deus, sim ou não? Sim ou não? Muita. Se olhar para o Velho Testamento, ele é um dos principais profetas. Se tem um homem que falou com Deus, teve experiência com Deus, foi Elias. Mas tinha algo que ele nunca tinha sentido de Deus: doce presença. Ele nunca se sentiu amado, ele nunca sentiu o abraço, ele nunca sentiu o cicio leve, suave. Ele nunca sentiu isso. Então Deus dá uma experiência para ele. Então Deus queria tirar ele, depois de vomitá-lo, ele vomitou tudo, não queria sair de jeito nenhum. Deus: sai por isso, não sai, sai por aquilo, não sai, de jeito nenhum vou sair. Então faltava uma experiência com Deus, uma nova experiência. Ei, querido, tem um princípio muito poderoso aqui, que você precisa entender de uma vez por todas, para você que ficou frustrado, está frustrado, ou quer resolver as suas frustrações da vida. Porque, venhamos e convenhamos, estou falando com adultos aqui, nós vamos ser frustrados em todas as áreas da nossa vida. Existem áreas que nos frustram. Então às vezes você é frustrado profissionalmente, porque você sonhou com a profissão e teve outra. Eu poderia ser frustrado profissionalmente, porque meu sonho é ser engenheiro,
engenheiro mecatrônico, sempre foi meu sonho. Só que na época que eu fui fazer faculdade não tinha FIES, nada disso. 2003, não tinha nada disso. 2002, não, na verdade em 99 eu entrei na faculdade. E aí, meu pai era metalúrgico, ganhava um pouquinho mais que salário mínimo. Prestei faculdade Mackenzie, 55% de bolsa, consegui passar para engenharia mecânica. Aí eu falei, Deus, me ajuda a entrar nessa faculdade, meu sonho. Trabalhava numa empresa chamada Braseixos, era uma das multinacionais do Brasil que vendia eixo de caminhão no Brasil. Esse é top. Aí eu fui falar com meu pai e falou assim, não tem condições, filho, chorando, coitado. E aí eu falei pro meu chefe, se eu entrar na faculdade X, que é uma faculdade que só tinha de noite, tem condições de eu ser estagiário aqui, porque ganhei um pouquinho mais? Na minha cara, se for o diabo falando comigo. Fiquei com tanta raiva, tão frustrado fiquei aquele dia. Falou assim, Alexandre, tinha 18 anos, entenda uma coisa uma vez por toda, peão, o resto da vida peão. Na minha cara, ele é supervisor da GV, formado. Falei, beleza. Fiquei mal aquele dia. Eu falei, a partir de hoje sai dessa profissão. E fui fazer administração de empresas e entrei no Bradesco. Mas aquilo não foi um motivo para me frustrar, porque muitos desistiriam de tudo, abandonaria tudo. Mas eu busquei no Senhor uma alternativa. Aí Deus me deu um anjo chamado Anne, que me colocou no banco. Foi um bênção de Deus para a minha vida. Então é necessário você ter experiência com Deus, porque esse anjo de Deus, que é chamado Anne, falando da empresa, foi a experiência que eu tive com Deus, o cuidado de Deus. Eu não esperava entrar num banco. Ela falou assim, olha, tem uma vaga num banco, quer entrar? Eu falei, como assim? Não, meu chefe pediu para indicar alguém, porque ela confia muito em mim, eu quero indicar você. Eu passei por um testes completamente diferente de todo mundo. E falou assim, você é filho de quem? O cara numa entrevista lá. Eu falei, por quê? Porque nunca ninguém no Bradesco entrou dessa forma que você está entrando. Eu falei, sei lá, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque Deus faz isso. Quando você sai da caverna, Ele abre horizontes. Quando você sai da caverna, Ele arruma novas alternativas. Quando você sai da caverna, Ele mostra o plano maravilhoso que tem para você, querido. Pastor, e como você sabe que foi plano de Deus? Simplesmente porque por causa do banco, eu tive muita habilidade com finanças. E hoje eu sou pastor financeiro de São Paulo. Você acha que Deus está pensando no que há 20 anos atrás? Eu preciso do Alexandre ajudando o pastor Wilson em São Paulo. Presta atenção numa coisa, Deus não dá nenhum ponto sem nó. O que Ele permite na sua vida é para te promover lá na frente. Sempre vai ser assim. Mas se você ficar na caverna, você não vai ver essa glória. Então Deus tira Elias da caverna. Através de que maneira? Vem um terremoto. Isso não abala Elias, porque ele já teve experiência de terremoto, Felipe. Vem o vento que racha montanhas, que racha fendas, racha rocha, e isso não mexe com Elias. Elias não sai da caverna, porque ele já viu isso acontecer. Vem um fogo consumidor que consome todas as coisas e destrói todo o deserto, o Monte Horebe lá, e Elias não sai do lugar. Aí de repente, a Bíblia fala que vem um cicio suave. Elias para, escuta, isso eu nunca vi. Aí ele sai da caverna, para ver o que é esse cicio suave. Foi nesse momento que Deus tirou ele. Ele teve uma experiência que ele nunca teve. Deixa eu te falar algo muito importante, um princípio importante. A sua frustração será completamente curada com uma nova experiência com o Espírito Santo. Não existe outra alternativa. Perceba, Deus deu comida para ele no deserto, não mudou nada. Deus mandou ele para o Monte Horebe, não mudou nada. Deus falou para ele sair da caverna, não mudou nada. Deus mandou fogo, tempestade, terremoto, não mudou nada. O que mudou? Uma nova experiência. Você quer ser curado na sua alma hoje? Você precisa de uma nova experiência com o Espírito Santo. E depois disso, não completa aí a cura, porque a cura, esse foi o início da cura. Deus chama ele para fora, ele vai, tem essa experiência com o cicio que ele nunca viu, fica abismado, e Deus fala com ele, ali no final do versículo, deixa eu abrir aqui,
E aqui vem a cura completa de Elias. Porque quando ele sai, ele tem experiência com Deus. Mas aqui ele é completamente curado por Deus. Depois da experiência veio a cura. E olha o que acontece com ele. Verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho. Quando ele saiu, ele teve a experiência. O que tirou ele da caverna foi a experiência. Amém, irmãos? Mas ele precisa ter o passo de querer ter experiência. Quando ele saiu da caverna, Deus fala isso para ele. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegado lá, unge Azael sobre rei da Síria, Jeú ungirás como rei de Israel, e Eliseu ungirás como profeta em seu lugar. E o que isso significa para mim e para você? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Deus está falando para Elias: você não percebeu uma coisa? A Síria aponta para o mundo, e eu estou falando, pode ir lá ungir Azael como rei do mundo. Eu estou te falando, Elias, eu estou no controle do mundo. Por mais que o mundo jaz o diabo não tem poder de fazer nada contra você, porque eu estou no controle do mundo por causa de você. O diabo não vai te tocar. E ele fala: unge, esqueci o nome do outro, como rei da Síria, ou como rei de Israel, Jeú, como rei de Israel. Sabe o que Deus está falando? Eu estou no controle da igreja. Não há nada nessa igreja que vai acontecer se não for para a minha permissão, porque tudo que eu penso a respeito da igreja é para o bem dela. Eu sou o noivo. E ele fala: unge Eliseu, profeta no seu lugar. Sabe o que está falando? Seu propósito não acabou. Você não morreu. Você não está destruído. Eu estou te dando a oportunidade. Você vai completar sua carreira e vai completar com glória. E você vai levantar alguém tão bom ou melhor que você para continuar o ministério. Porque eu sou o Senhor. Sabe o resumo de tudo isso? Foi a cura de Elias. Deus falou claramente: eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle da sua vida. Não há nada que possa acontecer se não for para minha permissão, porque eu vou te proteger, eu vou te amar. Você não entende, porque se você ficar aqui, na caverna, você não consegue ter visão de nada, você não consegue enxergar nada. Mas se você sair da caverna e permitir que a minha experiência com você, e que você começar a voltar a confiar em mim, você vai viver coisas incríveis e gloriosas que você nunca imaginou. Depois disso, Elias é completamente curado. Ele nunca mais fala de caverna, ele nunca mais fica frustrado, e ele vai rumo ao propósito. Tanto que ele unge de fato Eliseu, e Eliseu se torna alguém muito mais glorioso, muito mais poderoso que Elias. Por causa do quê? Por causa de uma resposta: decido sair da caverna. A equipe de louvor pode subir, por favor. Eu quero terminar com uma ilustração de Pedro e Jesus na tempestade. Quando Jesus aparece para Pedro, na verdade para os discípulos, ele aparece andando pelo mar, e os discípulos estavam no mar revolto, tempestade, a ponto de ir a pique o barco. E alguém vê, um discípulo fala assim: é um fantasma. Porque Jesus estava vindo. Aí Jesus fala: não é um fantasma, sou eu, Jesus. E Pedro fala assim: se é tu, Jesus, me faça andar pelas águas. Ele falou: vem. Pedro tira a sandália e começa a andar pelas águas. E aí o que acontece, irmãos, quem conhece a história? A tempestade continua. Ele olha para a tempestade. Quando ele olha para a tempestade, o que acontece com ele? Começa a afundar. O que ele faz? Socorro! Me ajuda, Jesus! Eu vou morrer! O que Jesus faz, irmãos? Ei, homem de pequena fé, levanta. E como que ele volta para o barco? Andando pelas mesmas águas até o barco. Pergunto para você: Pedro pisou na bola no chamado dele nesse momento? Sim. Por que ele pisou na bola? Porque ele deixou em algum momento de confiar em Deus. O medo
foi maior do que a confiança. Lembra o sentimento versus propósito? O sentimento passou, suplantou o propósito. E o que Jesus faz? Morra aí feliz. É isso que ele faz? Ele vai lá, pega Pedro pelas mãos, levanta. Ele continua andando pelas águas, no meio da tempestade. E quando Jesus pisa no barco, o que acontece? Pedro pisa com ele e a tempestade para. Pedro volta para o barco muito mais experiente com Deus, sim ou não? Mas é o mesmo barco, são as mesmas pessoas. Isso aponta para algo muito importante. Você precisa ir para o propósito de Deus, sempre. E vai ter momentos que você vai se frustrar e vai pisar na bola, sempre. E essa frustração não é motivo para desespero, porque o seu Deus sempre estará com você, sempre. Ele vai pegar você pelas mãos, vai te levantar sempre, e vai te conduzir à origem de todas as coisas, muito mais glorioso, muito mais experiente, muito mais maduro para uma nova etapa. Deus é assim. Foi o que Deus fez com Elias. Ele passou por toda essa dificuldade, mas no final ele cumpre o propósito com glória. Você sabia que Elias é um dos homens, não falei isso no primeiro culto, ele tem falado na Bíblia, que não morreu? Ele foi transladado, o corpo dele foi pego pelo próprio Deus. Esse homem não vai morrer. Um cara que ficou frustrado com Deus. Então, da mesma forma que ele ficou frustrado e foi glorificado com Deus, essa noite a sua frustração vai se tornar em glória na sua vida. Mas simplesmente decida hoje sair da caverna em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pastor, o que é sair da caverna? É você dar esse passo de fé hoje, de vir e receber oração. Se você está frustrado, você acha que vai se frustrar agora, recentemente, ou você está amargurado com alguma coisa da sua vida, lembre-se, não é todas as coisas, alguma coisa pequenininha, que está deixando você mal, na sua vida ministerial, na sua vida com a célula, com a sua liderança, na sua vida financeira, na sua saúde, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais. Se alguma coisa te frustra, você precisa hoje sair da caverna. De que maneira eu saio? Vindo aqui à frente e pedindo uma experiência nova com o Senhor, e decidindo: eu confio no meu Deus, eu confio no meu Deus. Na medida que a música tocar, eu queria te convidar, vem à frente e decida hoje sair da caverna, ter uma experiência com Deus e confiar plenamente nos propósitos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pode vir à frente enquanto nós cantamos em nome de Jesus. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Levante a sua mão e declare isso. Mais perto do monte, mais perto. Eu me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer
Você líder, você discipulador, vamos orar por esses irmãos. Você líder que está aqui à frente, ora primeiro e logo em seguida peça oração. Vamos liberar o ambiente, os irmãos vão sair dessa caverna em nome de Jesus. Vão ter experiência com Deus agora em nome de Jesus, e sairão convictos que Deus está com eles em nome de Jesus. Oh, nós cremos nesse poder, nós cremos nessa unção. Todos os líderes, 12, 15, jovens e adultos, vamos orar, vamos impor as mãos. Libera poder nesta noite em nome de Jesus. Você